Nós somos da Thermaltake, eu sou o Diego e vou explicar a primeira parte do nosso sistema de controle do nosso rover em Marte. Temos a importação da biblioteca TK-Enter, responsável pela interface gráfica com o usuário, a importação da biblioteca matplot.lib, definida com o nome PLT, responsável por mostrar os gráficos ao usuário. Para o controle do rover, do braço do rover em Marte, temos a função braço rover e criamos, a fim de controle de tempo, da quantidade de tempo que o gráfico será demonstrado ao usuário, a variável gráficos, que armazena o valor de 5. Assim, temos aqui a função .style.useGGplot, responsável pela imagem como o gráfico será reproduzida. Temos a função .ion, responsável por realizar que o gráfico seja alterado em tempo real ao usuário. Eu sou o Felipe e vamos para o código. Bom, aqui nós temos o código relacionado à entrega do dia 20/11, última entrega, tá? Bom, vou estar explicando a parte dos fors que nós colocamos aí no código, tá? São 4 fors e todos eles estão relacionados com o deslocamento de ida e de volta do rover, tá? Bom, o for ele está sendo utilizado para simular o braço em situação de movimento até as formações rochosas. Neste caso, esse é o trabalho deste for, tá? Nós temos 4 fors. 2 fors são para fazer a simulação do deslocamento de ida e 2 para fazer o deslocamento de volta. Todos eles têm o mesmo gráfico, que é o gráfico de movimentação, tá? Do braço. Bom, aqui nós declaramos a variável distância igual a 0. Aqui nós começamos com for, tá? No caso eu coloquei um range de 1 a 7, que no caso ele vai contar do 1 ao 6, né? Sempre um antes. Beleza, aqui eu utilizei PLT-CLA e PLT-CLF para fazer a limpeza do gráfico. Aqui acima eu já tinha feito a limpeza, mas como ele vai ficar dando looping, é sempre bom garantir que não vai ter nenhum erro. Então eu coloquei uma limpeza só para ter certeza de que não vai ter erro, tá? Logo, eu declarei as linhas, tá? O que acontece? Essas numerações, elas estão relacionadas aí com o ângulo, né? Com o lado 1, enfim, está relacionado com o ombro, com o cotovelo e também com a broca, tá? No caso, o 0 está relacionado ao ombro e as demais numerações estão relacionadas aí à broca e também ao cotovelo, tá? Como foi visto aí na primeira entrega. Aqui a gente colocou uma cor padrão aí, porque cada mudança no gráfico acaba mudando automaticamente essa cor. Então eu tive que definir aí uma cor para não correr isto, tá? Que é relacionado aos pontos, né, que a gente tem no gráfico, que está relacionado ao ponto do ombro, aqui o ponto do cotovelo e o ponto da broca, tá? Aqui que acontece? Aqui é o título e aqui é o subtítulo, que também tem mais um título. O que acontece aqui com esses títulos e subtítulos? O subtítulo ele só vai estar lá informando deslocamento de ida no título do gráfico, tá? E esse PLT título, que eu coloquei como distância, como funciona? Ele vai começar, como ele está deslocamento de ida, então ele começa em 0. 0 para informar que ele ainda está na base. E aí esse número ele vai aumentando, porque acontece, começa em 0, daí vai lá demonstrar no gráfico, depois o que acontece? Eu coloco distância igual a distância mais 20. E eu coloco, não, eu coloquei um plt.pause gráficos. Gráficos é igual a 5, ou seja, 5 segundos. Esse gráfico ele vai ficar pausado por 5 segundos. Daí beleza. Pausou por 5 segundos, ele volta no começo do fora e faz todo o comando de novo. E aí o que vai acontecer? No primeiro momento, ele vai demonstrar lá que a distância é 0. Ou seja, deslocamento de ida, metros, metros 2.0. Tá?
E aí ele vai executar, depois que ele voltar, já vai ter somado. Ou seja, a distância já vai ter o valor de 20, informando que depois de 5 segundos ele já atingiu uma distância de 20 metros. Ou seja, a cada 5 segundos ele anda 20 metros, tá? Conforme foi calculado aí. Este for, ele é igual a todos os outros, tá? Eu vou demonstrar o deslocamento de volta, mas os 4 fores são a mesma coisa. Aqui logo abaixo a gente tem que meu scroll do mouse ele tá com defeito, tá? Mas enfim. Aqui nós temos também o outro for, que está relacionado ao deslocamento de volta. A única coisa que vai mudar aqui é relacionado à distância. No for acima, a distância é igual a zero. Aqui a distância é igual a 100 porque ele está localizado nas formações rochosas. Daí beleza. A distância começa em 100 e ela vai fazer o mesmo percurso. O for ele vai funcionar da mesma forma. O que vai mudar? O que a gente vai imprimir como subtítulo, tá? E o cálculo, né? Ou seja, distância é distância menos 20, né? Distância igual a distância menos 20, ou seja, 100 menos 20. Daí, a cada 5 segundos, ele vai percorrer, né, logicamente, 20 metros. Só que aí ele vai estar voltando para a base, ou seja, é de 100 a 80, 60 e assim vai até chegar a zero, tá? Basicamente é isso o funcionamento, tá? Tenho mais um for no código que é igualzinho a este e mais um for no código que é igualzinho a este. Esse é o funcionamento relacionado à parte de movimentação do nosso rover. A seguir, temos as coordenadas referentes ao braço mecânico na situação de descanso, ou seja, quando o braço está em repouso. Assim, temos na primeira reta as coordenadas de uma reta que corresponde ao braço do braço mecânico. E assim, na segunda reta, temos as coordenadas responsáveis por demonstrar o antebraço deste mesmo braço mecânico. E assim, também temos as coordenadas do eixo x e y, referente à articulação do ombro, referente à articulação do cotovelo, e as coordenadas referentes à articulação da broca. Assim, temos o subtítulo do gráfico como saída de descanso e o título do gráfico metros igual a zero, para classificar que o robô está na situação de saída de descanso. E aqui a função .axis, ela define o range do eixo X e do eixo Y que será demonstrado ao usuário. Por fim, ao ser demonstrado ao usuário este gráfico, através da função .pose, sendo que esta recebe o valor de gráficos, como mostrado anteriormente, que é 5, o gráfico ficará pausado na tela por 5 segundos. E então serão chamadas as funções .cla e .clf, responsáveis por fechar e apagar a imagem produzida pelo gráfico para que a próxima possa ser reproduzida, e assim consequentemente. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique Borges dos Santos e eu estou aqui agora apresentando a nossa etapa de coleta do nosso projeto. Bom, nós começamos aqui vendo logo de primeira que nós temos a limpeza do nosso gráfico, então nós temos aqui o comando plt.clean, isso aqui é uma abreviação, que é aqui para poder fazer a limpeza do eixo. Após isso nós temos também a limpeza, esses dois comandos são para a limpeza do gráfico, e após isso nós temos a limpeza da figura. Então isso aqui é um complemento para poder limpar tudo do nosso gráfico e fechar aquela janelinha que é feita, e após isso abrir outra para que o nosso gráfico seja novamente restaurado. Então nós começamos aqui a coleta. Toda vez que o nosso rover ele completa 100 metros, ele começa o período de coleta para depois fazer o descanso. Então nós temos aqui o código plt.plot, que ele seria como se fosse uma sequência dos dois pontos do nosso rover, ou seja, a conexão de todos os pontos dele, que seria a simulação quando ele está descansando, ou quando ele está em uma posição média, ou coletando mesmo. Então nós temos aqui todas essas etapas aqui,
todas essas partes que estão separadas por esses grandes números com vírgulas e também com essas chaves, elas são referentes a coordenadas. E aqui outras partes nós temos as configurações deles, como por exemplo a cor, ou senão qual que é o tipo de informação que vai ter no nosso gráfico. Então se vai ser apresentada por uma linha ou vai ser por círculo, qual que vai ser a cor. Então nós conseguimos ver a configuração do nosso gráfico assim, dessa maneira. Após isso nós temos a configuração do nosso eixo e nós também temos aqui o plt.pause, que aqui nós damos uma pausa do nosso gráfico para poder realmente pausar o nosso programa para que as outras partes do nosso código possam ser executadas. Então aqui nós temos o comando nosso for, ele vai do 1 até o 6, que é a nossa distância que a gente decidiu para que todas as nossas ações sejam executadas. Então nós temos aqui a nossa distância em 100 metros, que eu disse que é o período limite que o nosso rover percorre, que é de 0 a 100 metros. E após isso ele faz o mesmo processo anteriormente, que é aquele processo do nosso rover de ter todas as etapas de descanso, de coleta e assim por diante. Tem as configurações e assim por diante. E esse processo vai se repetindo até que tenha o descanso 2, depois a coleta 2 e assim por diante. Eu sou o Guilherme e agora eu vou explicar para vocês a parte da interface gráfica do nosso projeto. Na parte da interface gráfica, nós estabelecemos uma janela e declaramos as cores, o tamanho e o ícone do programa. Nessa primeira tela, mostra o controle dos braços que assim que for acionado, ele irá dar acesso a todos os gráficos para ter uma noção de tais distâncias e simulando assim o braço em diversas situações do rover, e declarando no final um loop. Para concluirmos esse projeto, gostaria de agradecer todos os professores que estavam presentes para assim chegarmos ao êxito dele. E é nesses primeiros pequenos desafios que mais aprendemos no dia a dia. E agradecer também a FIAP por ter proposto esse desafio incrível que nós tivemos no final do ano.